segunda parte. Glória a Deus. E aqui nós vemos agora 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Olha que interessante. A mulher, aí que vocês prestem atenção no que vocês estão lendo e também no que o pastor está falando, porque se não bater com o escrito aí, o pastor está fora. Conseguiu achar? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher, falando sobre a mulher que tem homem, que tem um homem. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Não tem? Sobre o seu próprio? Devemos aprender o que a palavra diz sobre a mulher não tem poder no seu próprio corpo. Porque quando a palavra fala da mulher, também fala do homem. Eu vou falar porque eu tenho liberdade em Cristo para falar isso. Antes de eu conhecer a palavra, ainda jovem, no ano... Bom, deixa eu falar. Foi quando eu casei. Eu falei para minha esposa assim, ó, sem saber essa palavra, hein? Eu falei, quando você quiser, você toma. Você pega. Estão me entendendo? Quando você quiser, você pega. Eu sou seu marido. E quando eu quiser, do mesmo jeito, você assim faz. Aí ela me respondeu assim, ó, ainda que ela pode não lembrar, né? É assim? Eu falei, ué, eu sou teu, você é meu. Sem conhecer a palavra, ainda no tempo da minha ignorância. É o que está dizendo aqui, ó. Amém? Temos que aprender isso. E muito... Pode falar. Aí no caso, se a palavra está dizendo isso, aí por exemplo, a mulher ou o marido passa 6, 7, 8 meses, 1 ano, sem servir um ou outro, vai ter paz dentro dessa casa ou Beto? Eu sou opinião. É assim, a palavra é assim, por exemplo. É claro, se não tiver acordo entre ambos, nunca vai dar certo. Mas agora vem cá, suponhamos, mas igual no caso o irmão mora com ela. Isso, igual o Cabelo falou agora, não é motivo de você separar. Mas por acaso, se ela pediu o negócio para o irmão, não se põe uma comparação, aí é Deus e ela. Quem vai responder para Deus é ela, não é meu irmão, porque foi meu irmão que pediu. A mesma coisa, meu irmão também, se o meu irmão pedir, quem vai responder ele não é ela, porque ele pediu, não importa, né? Mas se não haver entre os dois comunhão, não vai para frente, não adianta. Não vai. Não dá certo. Não adianta só. Vamos lá. Eu gosto sempre de, como é ensino, eu gosto de ensinar com perfeição, com zelo e cuidado na palavra. Ainda que o irmão falou tudo isso, todavia, Deus nunca, porque Deus não é Deus de confusão, Deus nunca vai falar assim, ó, nesse caso de 1 ano sem, você pode largar dela. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas eu não fico. Problema seu. Você vai prestar conta com Deus. Viu? E longe do pecador está limpo diante de Deus. Porque Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Não dá para você fazer a tua vontade e anular de Deus. Porque você se torna desagradável. Bem disse os apóstolos para o Senhor: Senhor, sendo assim em relação ao casamento, não convém casar-se. Aí vocês conferem depois o que o Senhor Jesus responde para eles. São poucos os que vão entender isso. Eu quero ensinar para vocês o que o Senhor me tem ensinado. É fácil? Olha, Paulo já começa logo no início, né? Melhor seria que você ficasse só, que você não conhecesse mulher, porque depois que você conhece mulher, vai vir sobre a sua vida, sobre a sua carne, tribulações. O que é tribulações que Paulo fala? Vontades. Por quê? Porque o corpo é carne.
Tem corpo que vicia com Coca-Cola, com Fanta uva, que mais? Com doces, com chicletes, com cigarros. Estou falando de coisa pequena. Agora vou falar um pouco mais alta. Com maconha, com cocaína, com não sei o que mais lá, com tóxico. Aí vai. É muito grande. Olha mais vício aqui, ó. Viciado em mulheres, prostituto. Viciado em homens, prostituta. Vontades da carne. De onde vem, pois, as vossas pelejas, as vossas guerras? Não vem disso a saber? Vamos lá. Então, falando aqui sobre casamentos. Aquele que tem esposa, aquela que tem marido. E a palavra não recua. Homem que é homem, como se fala, né? Ele tem uma palavra só. É assim ou não é? Não, eu falei para você que não. Pode fazer isso? Não pode. Olha aí. Aí o Senhor ensina assim, ó, através dos apóstolos, né? Profetas. O vosso falar, seja assim, sim, não. Passou disso é procedência maligna. Ou é ou não é. Olha aqui as situações, eu vou falar aqui algumas, tá? Ainda que pouca gente conhece isso. Olha a situação que você pode largar, para quem é homem, né? Largar a sua esposa. Se ela for adúltera. No primeiro item, se ela morrer. No primeiro item, né? Se ela morrer. Você está livre para casar no Senhor com a varoa. E a ímpia? A ímpia, ela casa com quem ela quiser, porque ela não conhece a palavra, mas mesmo assim ela vai ser julgada sobre isso mesmo. Né? Então nós sabemos assim, ó, a mulher, quando ela larga o marido e vai com outro, ela é adúltera, e quem casar com ela também é adúltera. Viu? Vamos lá no 4, 5. Amém? Mas está conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. E como vou deixar gravado no YouTube, né? Se Deus assim permitir, aí você lê de novo lá o que eu estou falando. Vamos lá. Até você aprender. Porque de tanta gente ouvir, a gente aumenta a nossa fé. Não, eu quero a explicação desse 4, 5. Amém. E já comecei a explicar, né? Olha lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Eu expliquei de tal maneira que fui até além. Então, porque você não ouviu? Por que eu falei aqui? Eu não falei. Que o senhor deu além do além. Eu dei pela palavra ainda. É que você não estava atento. Mas vamos lá, falar de novo. Eu ensino, eu não me canso de ensinar as mesmas coisas. Vamos lá. Eu disse assim, ó. Quando casa a mulher e o homem, porque não tem casamento diferente. Olha, mulher, eu sou teu e você é minha. Quando você quiser, você vem em mim e pega, pode pegar. Eu sou teu. Estou falando em relação ao meu corpo, para não ser coitado também. Então, eu estou falando em relação ao meu corpo. Quando ela quiser tocar em mim, eu estou dizendo, você pode. Você não vai cometer pecado, porque você é minha esposa. É só você sentir vontade e dizer, eu sou teu. Então eu não tenho poder mais sobre o meu corpo. Continuando a ler aqui no 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio. Por quê? Porque ela casou. Porque ela se ajuntou, não é isso? Se ajuntou com o marido. Uma só carne, um só corpo. Olha lá. Mas tem no marido. Eu não quero. Então, agora complicou. Se você aprendeu a verdade com o Senhor, você acabou de agir errado. Pastor, o que eu faço? Largo ela? Claro que não, né? Aí é absurdo, né? Aí é ser contrário ao evangelho. Continuando ainda nesse capítulo 4, versículo 4. E também da mesma maneira, e também da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher, quando ela quiser.
Aleluia, glória a Deus. Então, aí em questão, não é que eu estou sendo querendo ser só querer usar minha mulher na cama. Por exemplo, já que a mulher não tem domínio sobre o corpo dela, nem o marido, e por que ela vai negar 6, 7, 8 meses, um ano e meio, e o marido aguentar? O irmão parecido falou aí. Não. Então, ela não pode fazer isso, ela está errada. Como eu também falei aqui. Né? Ela não está errada? Está errada. Tá errada. Mas nem por isso, como diz o Senhor, né? Não é por qualquer motivo que você pode largar a sua esposa, a não ser por morte ou traição. E também tem um terceiro que muitos irmãos não ensinam. Se uma mulher quiser proibir o irmão de ir para o evangelho, ele pode largar dela sim. Você sabia disso? Olha só, é interessante, né? É um terceiro que entra. Se vocês prestarem bem atenção na palavra, vocês vão ver o que eu estou falando aqui para vocês aqui, ó. Tá? Existe um terceiro. A mulher quer proibir você de pregar o evangelho. Não, você não vai. Ou eu. Você não está preso a mulher nenhuma, a lei nenhuma. Você tem que estar livre da lei para você servir a Cristo. Porque aí não tinha imposto. Imagina só, a pessoa arrumar uma esposa, aí o Senhor está chamando ele para a obra, e ela, não, você não vai. Se você for, nós estamos largados. E aí, o que você escolhe? A tua mulher que você tem e abandonar Cristo? Viu? É assim mesmo. Isso. E fique em paz. Tá vendo? É um terceiro. Aquele que amar pai, mãe, né? Marido, esposa, filhos e filhas, irmãos, mais do que a mim, diz o Senhor, não é digno de mim. É porque, veja bem, a partir do momento que você vai num cartório e casa, ali você assume um compromisso, fez um voto com Deus. Uhum. É um voto, esse voto não pode ser apagado. Entendeu? Não pode ser quebrado. Tanto você como é ser fiel na doença, na tristeza, Isso. na morte. Abriu a boca e falou. Isso aí. Só que muitas das vezes, o papai que o irmão está falando aí, as mulheres não estão sendo fiel ao marido. Uhum. Elas não estão sendo. Por causa disso, muitos maridos estão caindo. Isso. Estão buscando que refúgio em outra. Uhum. E aquele tem dentro de casa. Não está servindo. Não está servindo ele. Você entendeu? Aí como diz a própria palavra, né? Para a mulher e o marido não ficar muito tempo um com o outro. Exatamente. Para quê? Para Satanás não tentar. Ou seja, como o Paulo já disse no começo aqui, quando as coisas isso, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas já que tocou, já que foi no cartório, já que assinou a papelada, tem que ser Do jeito que o Senhor ensina. Tem que cumprir o voto. Com certeza. Entendeu? Agora, desde quando não cumpra, aí é como o senhor falou, né? Aí tem que sentar, ô filha, me agarra, o que está acontecendo aqui? Aí desse jeito não dá. Tem que conversar. Entendeu? Tem que conversar, porque assim, nessa parte, não é que os irmãos já falaram, você já falou aqui, você só pensa na certa. Não é uma parte certa. É uma parte de cumprimentando também. Não. Ó o que eu tenho te questionado. É que você quer que a sua palavra tenha validade nesse sentido, mas não tem. Mas vamos terminar o 4 e o 5. Amém, vamos lá. Porque senão. Isso, mas você vê, você falou algo que nós aqui falamos, mas mas você vê, né? Aquele que ensina, segundo a palavra do Senhor, tem que haver dedicação no ensino, e é isso que eu estou fazendo aqui com você, não agradando você ou qualquer um outro no seu pensamento, no seu coração, porque o que você falou aí, ó, isso aí é o seu acho, mas nós temos que ir de palavra. Conta o seu, você pegar um pouco forte aqui, mas não sendo grosseiro, amém? Não sendo,
Quando a gente acha alguma coisa, então você está estribando no seu próprio entendimento. Mas quando a palavra diz que é aquilo daquela maneira, e você fala assim, ó, mas assim, não, aí você está estribando. Mas não é que eu estou achando, é a palavra que está Não, o que você falou? Mulher não tem domínio. Sim, eu não falei isso? Eu até falei e expliquei mais além ainda. Vamos continuar. Versículo 4 ainda, no finalzinho. O marido não tem poder, olha a palavra, é afirmativo. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Quando ela querer, o marido tem que estar ali pronto para isso. Ou não? Ótimo. Então guarda só na palavra. Vamos só na palavra para não aprender. Quanto à relação que a mulher está fazendo, ou o marido está fazendo, ele vai ter que responder isso para Deus. Com certeza. Isso. Vamos lá. Senão nós vamos ficar batendo aqui palavras. Vamos lá. 5. Não vos defraudeis um ao outro. Você sabe o que é não defraudeis vos um ao outro? Então eu vou explicar. Segundo o que o Senhor me ensinou, isso eu também vou ensinar. Vamos lá. Não defraudeis vos uns ao outro. O Senhor está dizendo assim, Pastor Raimundo, não deixe a sua mulher sem por muito tempo, ou sem isso. Isso é defraudar, causar algum dano, porque ela vai querer. Mesma coisa o marido. Estão entendendo? Isso então presta atenção, isso não defraudeis-vos uns aos outros. Está impedindo a pessoa de ter aquilo. E ele não vai buscar, como algumas falam e é verdadeiro, ele não vai buscar na rua, ela não vai buscar na rua, porque nenhum nem outro é prostituto. Agora se for, vai buscar na rua. E se ambos estão defraudando um ao outro, está certo ou está errado? Segundo o que a palavra está dizendo aqui, está errado. Então, só que não dá, ainda que você, conforme a sua palavra, ainda que você ficou 1 ano sem, 2 anos sem, 3 anos, 30 anos sem, Deus o sabe, controle-se. O diabo pode atentar, claro que sim, porque a palavra diz isso, mas se você sabe que o diabo não pode mais te vencer, então você está firme na fé, você vai até o final, não é assim? Agora se você estiver sendo carnal, você pode ter certeza que o diabo nem vai agir nisso. Você já é carnal, já está viciado em. Então, mas em questão Interessante, né? O homem casou com a mulher para quê? Para quê? Não explica aí. Não, você que tem que responder aí. Que o homem foi lá, pegou a mulher das mãos dos pais, foi lá na glória, para quê? Então, eu vou responder na linguagem humana para você entender melhor. Você casou com o amor da tua vida, por quê? Porque você olhou para ela e ela olhou para você. Você casou com a tua esposa porque você olhou para ela, ela olhou para você e o coração já palpitou. Não dá para saber qual é o motivo, porque lindo você não é. Glória a Deus, né? Então, né? Aí nós vemos assim, eu estou falando isso para você entender melhor, né? Vocês estão também? Então nós vemos assim, isso é para a gente aprender. Você vê que ela não olhou você por bens nenhum, e do mesma maneira você não olhou ela por bens nenhum, materiais assim, não, mas você olhou ela como se, tipo assim, né? Igual o irmão Cida falou, né? Apaixonou-se, gostou da pessoa, enamorou-se dela, e ela enamorou-se de ti. Isso, mas a pergunta foi, por quê? Para que interesse? Então, pois é. Que o homem casou. Pois é. O senhor casou com a sua esposa, por quê? Qual foi o interesse? Então, do mesmo jeito que eu te ensinei aqui, também valeu para mim. Quando eu casei com minha esposa, eu casei com ela, por quê, irmão Cido? Porque o senhor quer formar uma família. E me apaixonei por ela, primeiramente. Primeiramente eu enamorei-me dela.
e ela namorou de mim. Ela gostou de mim e eu gostei dela. Eu falei com ela e ela respondeu-me. Ela disse sim. E eu também disse o quê? Sim. Aí nós fomos para o cartório e sim. O homem casa com uma mulher para quê? Para construir uma família. Aí como o senhor sempre fala, né? Que Deus uniu o homem e a mulher para progredir, para crescer, né? Para ter uma família. Agora, desde quando o homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem e ambos está defraudando um ou outro, está negando um ou outro, como é que vai ter uma família? Aí passa, como o senhor falou, passa 20 anos, 10 anos, 30 anos, e a mulher negando, e a mulher negando, pois é. E a mulher negando, Então, a palavra de Deus é sim, sim, né? Sim, sim, não. Ó, você pode colocar o tempo de ano da sua vida junto com o teu cônjuge. Se você trair ela, você é adúltero, transgressor da lei do Senhor e também da lei terrena também. Não tem a abrir mão, porque você é isso ou aquilo. A lei de Deus é igual para com todos. Do mesmo modo que Deus trata o justo com a sua justiça, Ele trata o ímpio com a sua justiça, conforme a obra de cada um será pago. Então não há desculpa para uma traição. Olha as pessoas que foram traídas na Escritura, já começando do Senhor. Quando pode falar. Não. Aí, por exemplo, a gente casa, como eu dei um exemplo aqui, na juventude, de 20, 30 anos, casa com uma mulher nova também. Aí, pronto, nós estamos no gás todo. Aí, pronto, primeiro dia, a mulher se viu. Aí, no segundo, terceiro, ano passando, e ano passando, e nada da mulher. Como diz a Bíblia? Sobre a consciência da carne, sobre a vontade da carne. É como o senhor deu o exemplo aí da bebida, do cigarro, do guaraná. Sim, vontade da carne. Entendeu? O homem também tem as suas vontades. Mulher também. Com a sua mulher. Aí o homem casou com uma mulher, pra quê? Ela não está servindo ele não está servindo ela? O que o senhor falou em relação à mulher? A Bíblia diz o que em Provérbios? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas aí não entra nesse sentido, né, mais? Não, também. Entra em parte, mas assim, a mulher sábia edifica o seu lar. Mas nós estamos falando de pessoas casadas. Não entra nessa parte, você não coloca a mulher sábia. Porque aqui em relação ao cônjuge, né, não é sabedoria da mulher, né, e nem do homem. Mas uma mulher sábia. Mas quem a achará? Você achou a mulher sábia? Você achou a mulher sábia? Porque eu mesmo não achei. Né? A gente sabe que tem as mulheres que são justas? Tem, mas uma mulher sábia, a palavra pergunta assim, quem a achará? Se você achou, você levanta a mão aí e mostra ela. E vão para a Bíblia, porque ela própria da boca dela fala assim, não, eu não sou sábia. Conforme a palavra do Senhor, não. Agora ela pode se tornar sábia, conhecedora, como os homens de idade hoje são, né? Tanto homem de idade como mulher. O irmão Cido, como é o mais velho, ele tem mais sabedoria das coisas que acontecem no mundo do que qualquer um de nós aqui, porque ele já viu cada coisa, ele já viu e já ouviu. Eu ouvi menos do que ele, porque eu tenho menos anos de ver do que ele. Entendeu? Isso é sabedoria humana. Agora as coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus, você é sábio quando você conhece as coisas de Deus. Se você conhece as coisas de Deus e faz elas, como é que fala? Perfeitamente, você se torna sábio. Por quê? Porque é como Jó fala, né? Amém? Então as coisas de Deus é assim. Vamos lá. 5. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo. O irmão Cido falou sobre isso.
pega a cadeira, você também explicou, que até agora eu tô vendo uma pessoa com a cadeira. Tô brincando, hein? Vamos lá, né? Se não por consentimento mútuo, os dois conversando a respeito. Isso, irmão, você já falou, né? Olha lá. Por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos novamente, ou ajuntai-vos outra vez. Para quê? Para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, ou seja, por vocês continuar deixando o outro em grande espera, defraudando ele, né? Então você vê, quando a mulher faz isso, ela está colocando o diabo com um direitinho de entrar ali naquela brecha, e a mulher, mesmo jeito, né? Por isso que eu falo para vocês assim, ó, quem tem esposas, quem tem maridos, cuidado com muito trabalhar, fica muito fora de casa, aí complicou. Mas cada um vai responder pelo seu erro. Não adianta nós querer colocar uma validade aonde Deus não dá validade. Porque se você pecar contra Deus, se eu pecar contra Deus, ou se qualquer um outro mais pecar contra Deus, não tem jeito, é pecador da mesma sorte. E aí? Está pensando que os ímpios não vão responder o que eles fazem, não? Claro que vão. E nós? Mais ainda, porque Deus tem nos ensinado até aqui. E se a gente não aprendeu, é porque foi imprudente. Seis. Digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria, no 7, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo quem? Apóstolo Paulo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. 8. Digo, porém, aos solteiros, ou seja, aqueles que não tem mulher, e às viúvas, também aqui não tem marido mais, que lhes é bom se ficarem como eu. O que Paulo está falando? Eu não sou casado, eu não tenho esposa, eu não tenho mulher, eu sou livre disso. Não. Viu? Aí tem pregador que prega que Paulo foi casado sim. Claro que não. Agora, vamos lá no ponto aqui. Não pode esquecer pregador não, porque você também é pregador, tem que pregar a verdade. E sempre. Não, mas nós temos que fazer essa parte. Se um homem casou com uma mulher, ela vai ficar negando ele? E daí? E se ela negar? Não. Então, pois é, se você pode, ainda bem que está filmado e gravado aqui, Pela palavra de Deus? Pois é, se você for transgressor, você vai ser punido como tal. Então ela que está sendo presa. Ela transgrediu com você de quê? Em negar. Então, ela que pague para com Deus. Deus não é, escute, Deus não é injusto não, mas seja pois o homem mentiroso, Deus não. Então você grava, eu estou falando isso aqui, ó. Se, por exemplo, o senhor me deve, quem tem que pagar? Eu ou a minha esposa? Pera aí. Não, eu dei um exemplo. Oi? Se o senhor me deve, quem tem que pagar para mim é o senhor ou Deus? Pois é. Dependendo do que eu te falei. Se eu falar para você assim, mas eu vou te pagar em tal tempo da minha vida, e eu não paguei, aí o complicado sou eu. Mas se eu te pedir um empréstimo e falar para você assim, mas assim que, olha a palavra, assim que eu puder, assim que eu tiver, te pagarei. Mas a pergunta é fácil para facilitar para nós. Se o senhor me deve, quem tem que pagar para mim é o senhor ou Deus? Sou eu. Pronto. Mas você tem que saber o que é que eu te falei para você. Quando você compra na Casa Bahia, eu sou obrigado a falar isso para você aprender. Porque você não quer dar ouvido direito, né? Então você escuta o que eu estou falando, que eu estou ensinando. Se você lutar contra a verdade, como é que vai entrar em você? Eu também. Vamos lá. Então vamos lá. Se eu comprar na Casa Bahia, eu fiz um acordo, né? Ou não? Sim. Então como é que eu vou quebrar esse acordo? Pronto. É como uma mulher. Se a mulher... Não. Quem deve para Deus... É a mulher ou... Mas vem cá, se a sua mulher não quer mais tchan com você, aí deixa eu continuar? Porque se você ficar brigando comigo, então se acalma aí, vamos lá.
Se a sua mulher não quer tchan, tchan, tchan com você, aonde você quer arrumar um direito para você pular cerca aí? Não, o direito a palavra está dizendo. Não. Pergunta para os irmãos aí que estão presentes aí, ó. Para a mulher pagar o marido. Ah, sim, mas quem vai cobrar dela? É você que vai cobrar dela fazendo a mesma coisa? Ou até pior? Ou é para com Deus que ela vai responder? Agora no caso. Tem que aprender. No caso, aí. Certo é certo. É como a palavra está dizendo. Certo é certo. A palavra tem que ser Sim. Não. Sim. A mulher quando casou com o marido e o marido casou com a mulher, no cartório ou na igreja, qual foi as palavras dele? Então. Ser fiel até a morte, certo? E dele quando não está sendo fiel, está defraudando, não está pagando a devida benevolência, Tá. está deixando a desejar, Tá. está deixando chegar ao ponto de Satanás, né? Como Tá. a palavra diz aqui, de Satanás tentar o marido ou a mulher. Está certo isso? Tá. Não, está certo. Não, eu vou te responder. Você quer que eu responda tá certo ou quer que eu... Não, responda A gente sabe que a pessoa que estiver fazendo isso, ela não está certa.